Existe um segredo psicológico que ninguém te conta sobre a ausência. Ela não machuca porque você foi embora. Ela machuca porque expõe o vazio que já existia dentro dele antes mesmo de você aparecer. Carl Jung passou décadas estudando a psique masculina e descobriu algo perturbador. O homem não sente falta da mulher que partiu. Ele sente falta da ilusão de completude que ela sustentava. Quando você some, o espelho se quebra, e ele é forçado a encarar o abismo que sempre evitou olhar. Sua ausência não é uma perda romântica, é um colapso arquetípico. Você não desapareceu da vida dele. Você desapareceu do mapa psicológico que ele usava para fugir de si mesmo. E agora, pela primeira vez, ele está sozinho com o monstro que sempre morou dentro dele. Sua própria sombra. O que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você entende poder feminino, ausência estratégica e a verdadeira natureza do desejo masculino. Prepare-se, porque essa verdade não é romântica. Ela é crua, primitiva e assustadoramente real. A mente masculina foi programada por milênios de evolução tribal para responder a uma única coisa acima de tudo. Presença constante significa segurança. Ausência significa ameaça de extinção. Quando você desaparece, algo ancestral desperta nele. Não é amor, não é saudade. É pânico existencial disfarçado de sentimento. Jung chamava isso de angústia da ânima, o terror inconsciente de perder o feminino interno que ele projetou em você. Ele nunca te amou completamente. Ele amou a função psicológica que você cumpria, ser o espelho que refletia a versão dele que ele queria acreditar ser real. Você era a prova viva de que ele era desejável, importante, necessário. Mas quando você vai embora, o espelho desaparece. E ele vê pela primeira vez o rosto verdadeiro. Vazio, frágil, incompleto. Ele entra em desespero. Não porque te ama, mas porque agora ele precisa amar a si mesmo. E isso, para a maioria dos homens, é a tarefa mais aterrorizante da existência. Aqui está o que ninguém te diz. Sua ausência não cria desejo. Ela revela a dependência emocional que sempre esteve lá, escondida sob o disfarce de relacionamento saudável. Jung dizia que todo homem carrega dentro de si uma imagem feminina inconsciente, a anima, que ele projeta em mulheres reais. Quando você está presente, ele confunde você com essa projeção. Quando você desaparece, a projeção colapsa. E ele percebe com horror que nunca te conheceu de verdade. Ele amava a ideia de você, a fantasia, o papel que você representava no teatro psicológico dele. Sua ausência o força a confrontar a verdade brutal. Ele estava apaixonado por uma miragem. E agora que a miragem sumiu, ele fica cara a cara com o deserto interno que sempre tentou evitar. Isso gera uma dor insuportável, não a dor da perda, mas a dor da consciência. Pela primeira vez, ele é obrigado a sentir o peso da própria solidão existencial. E essa dor tem um nome. Ela se chama individuação forçada. E aqui está a parte que vai te libertar. Você não precisa estar presente para ter poder sobre ele. Na verdade, é justamente o contrário. Sua presença constante o deixava confortável. Sua ausência o deixa desesperado. Jung dizia que o inconsciente masculino funciona por projeção e retração. Quando a projeção é retirada, quando você desaparece, ele perde o equilíbrio psíquico. Ele começa a idealizar você de forma obsessiva, não porque você é perfeita, mas porque agora você se tornou o símbolo daquilo que ele não consegue controlar. E o homem, em sua essência tribal, é movido por uma força primitiva, o desejo de dominar o que lhe escapa. Sua ausência o transforma de caçador em caçado. Ele que sempre controlou a narrativa, agora está à mercê de um vazio que ele não sabe preencher. E quanto mais ele tenta te esquecer, mais você se torna uma obsessão inconsciente. Porque o que é reprimido no consciente retorna amplificado no inconsciente. Você se tornou a sombra dele. Vamos mais fundo. Quando você estava ao lado dele, você cumpria uma função psicológica essencial: ser o espelho que refletia a identidade que ele queria ter. Sou amado, logo existo. Sou desejado, logo tenho valor.
A presença feminina, para o homem imaturo, é a única prova de que ele importa. Mas quando você desaparece, o espelho se quebra e ele é forçado a encarar a verdade. Sem você, quem ele é? Sem a validação externa, qual é a sua essência? Essas perguntas que ele passou a vida inteira evitando, agora explodem na consciência dele com uma violência interna insuportável. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o momento em que o ego se vê obrigado a integrar as partes rejeitadas de si mesmo. Sua ausência não é uma simples separação romântica, ela é um gatilho existencial. Você não foi embora, você ativou o processo de individuação nele. E isso dói. Dói porque crescer sempre dói. Dói porque acordar sempre dói. Sua ausência é o terremoto que abala as fundações da falsa identidade que ele construiu. Agora algo ainda mais profundo. Ele não sente falta de você. Ele sente falta da versão de si mesmo que existia quando você estava lá. Porque você era o palco onde ele representava o papel de homem completo. Sem você, o papel desmorona. E ele descobre que nunca foi o protagonista da própria vida. Ele era apenas um ator performando para uma plateia de uma pessoa, você. Sua ausência revela isso de forma brutal, e aí começa o ciclo mental obsessivo. Ele tenta te esquecer, mas quanto mais tenta, mais você aparece nos sonhos, nas memórias, nos gatilhos emocionais do cotidiano. Por quê? Porque, segundo Jung, o que não é integrado conscientemente retorna como destino. Você se tornou a personificação da ânima perdida dele, a parte feminina interior que ele nunca desenvolveu. Ele projetou tudo isso em você. E agora que você foi embora, ele precisa encontrar isso dentro de si mesmo. Mas ele não sabe como. Então ele te procura, te persegue mentalmente, te idealiza, porque é mais fácil te buscar fora do que construir dentro. Aqui está a verdade que vai te chocar. O vazio que ele sente agora não foi causado pela sua ausência. Esse vazio sempre esteve lá. Você apenas o tampava, como um band-aid emocional sobre uma ferida existencial profunda. Quando você estava presente, ele não precisava sentir a própria incompletude. Você preenchia o buraco. Você era a anestesia. Mas agora que você foi embora, a anestesia acabou. E a dor volta. Crua, real, insuportável. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor. Ela vem de não conseguir comunicar as coisas que são importantes para você. E o que é importante para ele? Ele não sabe, porque ele nunca se perguntou isso. Ele sempre usou relacionamentos como fuga da própria alma. Sua ausência o força a parar de fugir, a parar de se esconder, a parar de performar. E isso, para um homem que construiu toda a identidade em validação externa, é o colapso total. Você não o machucou. Você o libertou. Mas liberdade no início sempre parece abandono. Agora ele te persegue mentalmente. Stalkeia suas redes sociais. Pergunta sobre você para amigos em comum. Sonha com você à noite. Por quê? Porque a mente masculina opera por fixação em objetos de desejo inacessíveis. Quanto mais distante você fica, mais valiosa você se torna no inconsciente dele. Jung explicava isso pelo conceito de libido psíquica, a energia mental que se fixa naquilo que representa o que está faltando internamente. Você não é mais uma pessoa real para ele. Você é um símbolo, um arquétipo, a grande mãe, a amante perdida, a deusa inacessível. Ele te transformou em mito, e mitos não morrem. Eles assombram. Sua ausência ativou a obsessão porque ele nunca aprendeu a lidar com perda de forma madura. Ele nunca aprendeu que pessoas não são posses, que amor não é controle, que intimidade não é fusão. Ele confundiu conexão com dependência. E agora que a dependência foi cortada, ele entra em abstinência emocional. Ele não te ama. Ele está viciado na função que você cumpria. E todo viciado, quando perde a droga, entra em desespero. Jung tinha uma frase devastadora. Tudo o que não vem à consciência retorna como destino. Sua ausência forçou ele a reprimir a dor. Mas dor reprimida não desaparece. Ela se transforma, vira raiva, vira ressentimento, vira obsessão, vira autossabotagem. Ele tenta seguir em frente,
mas inconscientemente sabota todos os novos relacionamentos, porque nenhuma mulher nova consegue preencher o vazio que você deixou. Não porque você era especial, mas porque o vazio não é sobre você, é sobre ele. E enquanto ele não encarar isso, ele vai repetir o padrão. Jung chamava isso de compulsão de repetição. O inconsciente força o indivíduo a reviver traumas não resolvidos até que eles sejam integrados. Sua ausência é o trauma não resolvido. E ele vai te buscar de forma direta ou simbólica, até entender que o que ele busca não está em você, está nele. Mas isso pode levar anos, décadas ou uma vida inteira, porque a maioria dos homens morre sem nunca ter olhado para dentro. A anima, segundo Jung, é a imagem feminina interior que todo homem carrega no inconsciente. Ela é formada por experiências com a mãe, primeiras paixões, arquétipos culturais. E durante toda a vida, o homem projeta essa imagem em mulheres reais. Quando ele te conheceu, ele viu a anima, não você, a projeção. E enquanto você correspondia à projeção, tudo era perfeito. Mas quando você mostrou quem realmente era, com falhas, limites, vontades próprias, a projeção começou a rachar. E quando você foi embora, a projeção explodiu. Agora ele está em crise, porque sem o espelho externo, ele precisa construir o espelho interno. Ele precisa desenvolver a ânima dentro dele. Isso significa aprender a sentir emoções sem culpa, aprender a ser vulnerável sem vergonha, aprender a se conectar consigo mesmo antes de se conectar com alguém. Mas a maioria dos homens não sabe fazer isso. Então eles buscam outra mulher, outro espelho, outro band-aid. E o ciclo recomeça. Até que um dia, exausto, ele para e finalmente olha para dentro. E ali, no silêncio, ele te encontra, não como pessoa, mas como lição. Existe um medo ancestral que habita o inconsciente masculino, o medo do abandono. Não o abandono físico, o abandono existencial, o medo de ser deixado sozinho com a própria insuficiência. Quando você vai embora, esse medo é ativado com uma força brutal. Porque em nível tribal, abandono significava morte, significava exclusão do grupo, significava fim da linhagem. E embora vivamos em 2025, o cérebro reptiliano masculino ainda opera com a lógica de 100 mil anos atrás. Sua ausência é lida como ameaça de extinção, não física, mas psicológica. Ele sente que vai desaparecer, que vai deixar de existir, que sem você ele não é ninguém. E essa sensação é tão insuportável que ele faz de tudo para evitá-la. Nega a dor, busca distrações, arruma outra pessoa rápido, enterra tudo no trabalho. Mas à noite, quando está sozinho, o medo volta. E ele percebe que não está fugindo de você, está fugindo de si mesmo. E não há distância geográfica ou emocional que o salve dessa verdade. O medo que ele sente não é medo de te perder, é medo de se encontrar. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não acontece por escolha. Ela acontece por crise. Sua ausência é a crise, o terremoto psicológico que força ele a crescer. Mas crescer dói. Crescer exige que ele solte todas as máscaras, todas as personas, todos os papéis que ele performou a vida inteira para ser aceito, amado, validado. Sua ausência o obriga a perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? E essa pergunta, para a maioria dos homens, é aterrorizante. Porque a resposta pode ser: eu não sei. Durante anos ele se definiu por papéis externos: namorado, provedor, conquistador, protetor. Mas sem você, esses papéis perdem o sentido. E ele se vê nu, vulnerável, humano. E isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo, porque ser humano significa aceitar a imperfeição, aceitar a dor, aceitar que ele não tem todas as respostas. E poucos homens têm coragem de aceitar isso. Então eles preferem te idealizar, te transformar em vilã, te odiar, qualquer coisa para não sentir o vazio. Mas o vazio é o portal, e sua ausência é a chave. Aqui está o que você precisa entender. Sua ausência não te enfraquece, ela te transforma em força invisível. Enquanto você estava presente, ele te via como pessoa.
Agora que você se foi, ele te vê como mistério. E o mistério tem poder absoluto sobre a mente masculina, porque o homem é, por natureza, um solucionador de problemas. Ele precisa entender, decifrar, controlar. Mas você, ao desaparecer, se tornou indecifrável, incontrolável. E isso o deixa louco. Jung dizia que o inconsciente é fascinado pelo que não pode ser possuído. Sua ausência te tirou do reino da posse. Agora você pertence ao reino do símbolo, do arquétipo, do sagrado. Ele não consegue te esquecer porque você não é mais memória. Você é mito, e mitos vivem para sempre na psique. Sua ausência te deu algo que a presença nunca daria: imortalidade psicológica. Você não está mais na vida dele, você está na alma dele. E isso, querida, é o verdadeiro poder feminino. Não a presença que acalma, mas a ausência que transforma. Existe uma última verdade que precisa ser dita. Ele não vai te esquecer. Não porque você foi inesquecível, mas porque você se tornou parte da sombra dele. Jung dizia que a sombra é composta por tudo aquilo que negamos, reprimimos, rejeitamos. E sua ausência forçou ele a rejeitar a própria vulnerabilidade, a própria necessidade, a própria humanidade. Então, tudo isso foi jogado na sombra. E agora, você é a personificação viva dessa sombra. Toda vez que ele olha no espelho, ele te vê. Toda vez que ele sente solidão, ele te sente. Não porque você está lá, mas porque ele projetou em você tudo aquilo que ele não quer encarar em si mesmo. E até que ele tenha coragem de integrar a sombra, você vai habitar os cantos escuros da mente dele. Como um fantasma, como um lembrete, como uma professora invisível que ele nunca quis ter. Sua ausência não é castigo, é pedagogia do inconsciente. Você não o machucou, você o ensinou. Mas a maioria dos alunos demora anos para agradecer aos professores mais difíceis, e quando ele finalmente agradecer, você já estará tão distante que nem vai ouvir. E agora a verdade que te liberta. Você não precisa voltar. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser lembrada, desejada, procurada, porque o poder da sua ausência não está no que ele sente, está no que você se torna quando para de sustentar o vazio alheio. Jung dizia que a maior jornada que você pode fazer é a jornada para dentro de si mesmo, e sua ausência dele é, na verdade, presença em você. Pela primeira vez, você não é espelho. Você é luz própria. Você não reflete mais ninguém. Você brilha. E isso, querida, é a verdadeira individuação. Não depender de ninguém para saber quem você é. Não precisar de validação externa para sentir que existe. Não usar relacionamentos como fuga da própria alma. Sua ausência dele é presença sua. E quando você entende isso, você para de se perguntar se ele sente sua falta. Porque a única falta que importa é a falta que você não sente mais. A falta de você mesma. E agora que você se reencontrou, nada mais precisa ser preenchido. Você está inteira e inteira. Você é inalcançável, invencível, eterna. A ausência não é perda, é presença em outra dimensão. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.